Vamos falar de um desafio que, no fundo, afeta todo mundo hoje em dia. Como a gente pode ter certeza de que um documento digital é real, de que ele não foi alterado? Pensa bem, contratos, e-mails, registros do governo, tá tudo no computador. Mas como a gente prova que aquele arquivo é o original, que ninguém mexeu nele? Uma pesquisa recente foi fundo nessa questão e o que ela descobriu é, no mínimo, surpreendente. No fim das contas, tudo se resume a uma palavra: confiança. Sem ela, como é que se comprova uma compra, uma venda, ou até mesmo como se preserva a história de um país? Se a gente não pode confiar num documento digital, o sistema todo fica meio bambo. Ok, vamos mergulhar nisso. Pode parecer um problema super novo de agora, mas as regras para tentar resolver isso vêm de muito antes dos computadores. Acredite se quiser, os arquivistas já pensavam isso há mais de um século. Essa jornada começa lá em 1922, com Hilary Jenkinson, que criou as regras para arquivos de papel. Aí, lá nos anos 90, uma pesquisadora chamada Luciana Durante pegou essas ideias e trouxe para o nosso mundo digital. Isso tudo deu origem a um projeto mundial, o Interpares, que é basicamente uma força-tarefa para garantir que nossos arquivos eletrônicos continuem sendo confiáveis para sempre. Agora, o conceito mais importante aqui é o de cadeia de custódia. Para entender fácil, imagina um saco de evidências da polícia, sabe? Desde que um documento digital é criado, cada passo, cada pessoa que mexe nele, tudo tem que ser registrado. É o único jeito de provar que ele não foi adulterado no meio do caminho. E essa cadeia tem 3 elos que são essenciais: a gestão, que é onde tudo nasce, a preservação, que é para guardar para o futuro, e o acesso, que é quando a gente precisa usar a informação. Nesta análise aqui, o foco vai ser no primeiro elo, que talvez seja o mais crítico de todos: a gestão, o momento em que o documento é criado. E isso nos leva direto para um caso prático aqui no Brasil. O país criou um manual de regras oficial para sistemas de arquivamento digital. Vamos ver como isso funciona no mundo real. O nome desse padrão é EARQ Brasil. Ele funciona como se fosse uma lista de exigências oficial. Qualquer software que queira guardar documentos importantes de forma séria precisa seguir o que está ali para garantir que tudo seja autêntico e seguro. Então, os pesquisadores fizeram uma pergunta que não quer calar. Será que os programas de computador que existem por aí realmente seguem essas regras? Eles pegaram o manual do EARC Brasil e usaram como régua para medir sistemas de verdade. 8 sistemas. Foram 8 programas de computador gratuitos e de código aberto que foram colocados à prova. A ideia era ver se existia alguma solução que fosse ao mesmo tempo acessível e confiável. E a análise foi super rigorosa. De uma lista gigante de regras, os pesquisadores se concentraram em 40, que são consideradas o mínimo do mínimo para um sistema ser seguro e funcionar direito. E aqui estão os competidores na disputa. São sistemas de vários lugares do mundo, todos com a promessa de proteger documentos digitais. Mas será que eles cumprem o que prometem, de acordo com as regras brasileiras? E agora, o momento da verdade. Vamos ver como esses sistemas se saíram nesse teste de fogo. Para a gente entender os resultados de um jeito fácil, a metodologia foi simples. Verde quer dizer que o recurso já vem pronto de fábrica no sistema. Laranja significa que dá para adaptar, mas vai precisar de programação. E vermelho, vermelho significa que o recurso simplesmente não existe ali. E aqui os resultados falam por si. Olhem só, agora um Core e Alfresco disparam na frente, com 17 requisitos prontos. Mas deem uma olhada num Knowledge Tree, um zero bem redondo, em tudo. A diferença é gritante, né? O gráfico aqui deixa ainda mais claro quem está no topo. Alfresco e Yagurum Core liderando, tecnicamente empatados, com o Nuxel DM vindo logo atrás. Esses são os sistemas que já vêm mais preparados, digamos assim. Mas a análise foi além dos detalhes técnicos. Quando a gente olha para fatores práticos do dia a dia, o Alfresco acaba se destacando. Por quê? Porque ele é o único desses líderes que tem suporte oficial aqui no Brasil, tem uma interface em português e serviços na nuvem bem estruturados. Isso facilita muito a vida de quem precisa usar. Então, parece que temos um vencedor, certo? Bom, não exatamente. A grande conclusão dessa pesquisa revela uma verdade um pouco desconfortável sobre como a gente está cuidando da nossa memória digital. E aqui está o ponto central de tudo. Simplesmente não existe, hoje, um único sistema à venda que cumpra 100% das regras. Nenhum, nem mesmo os melhores da lista chegam lá sem precisar de muita adaptação. Na verdade, a pesquisa mostra que a maioria dos sistemas por aí só atinge de 50% a 60% de conformidade. Ou seja, quase metade das funções essenciais para garantir que um documento é verdadeiro simplesmente não está lá.
E o desafio é tão grande, mas tão grande, que nem o Arquivo Nacional, que é a instituição que define as regras, usa um sistema certificado. Isso mostra que cada empresa, cada órgão público, está meio que por conta própria para resolver esse quebra-cabeça. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que fica ecoando. A nossa história, a nossa memória coletiva está se tornando digital. A responsabilidade de garantir que ela seja verdadeira é de todos nós. A tecnologia até existe, as regras são antigas, mas a prática ainda é uma busca que não terminou. Quem vai assumir essa responsabilidade?